E aí, bora mergulhar de cabeça no mundo dos carboidratos? Eles são muito mais do que só o combustível no nosso prato, viu? Na verdade, eles são os arquitetos e os mensageiros secretos que constroem o nosso mundo de jeitos bem surpreendentes. Para a gente começar, fica uma pergunta no ar. O que será que conecta um atleta de elite no pico da sua performance e uma das maiores árvores do nosso planeta? A resposta pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na verdade está lá na química fundamental da vida. Pois é, os dois dependem da mesmíssima molécula essencial para conseguir energia e estrutura. E essa molécula é um carboidrato. Então vamos lá. Os carboidratos, que a gente também conhece como glicídios, são muito, mas muito mais do que só uma fonte de energia. Pensa neles como os blocos de construção, os comunicadores e até os reguladores que fazem a vida do jeito que a gente conhece ser possível. Para entender como os carboidratos conseguem construir coisas tão complexas, a gente precisa começar do comecinho, sabe? Com a pecinha mais básica e fundamental de todas. Esse aqui é o monossacarídeo. É como se fosse o tijolo de Lego do universo dos carboidratos. É a partir dessa pecinha única que todas as outras estruturas, das mais simplesinhas até as mais gigantes e complexas, são montadas. E o mais curioso é que até esses tijolinhos básicos têm formas diferentes. A posição de um grupo químico na cadeia de carbono, por exemplo, já diferencia uma aldose, como a glicose, de uma cetose, como a frutose. É uma mudança sutil na estrutura, mas que muda completamente as propriedades delas. Tá, então como é que esses tijolinhos individuais se juntam para construir uma coisa maior? Vamos ver agora como essa construção acontece passando de uma única unidade para as famosas cadeias de açúcar. O processo, na verdade, é bem simples e elegante. Dois monossacarídeos chegam perto um do outro, acontece uma reação que forma uma ligação O-glicosídica e, no processo, libera uma molécula de água. O resultado? Nasce um disacarídeo, ou seja, um açúcar duplo. E olha, esses açúcares duplos, os disacarídeos, estão no nosso dia a dia por toda parte. A sacarose é o açúcar de mesa comum, uma mistura de glicose com frutose. A lactose é o açúcar do leite. E a maltose é super importante nos grãos. Todos eles são basicamente pares daqueles tijolinhos de Lego que a gente viu, só que agora juntinhos. Agora, quando milhares desses monossacarídeos se juntam, eles formam os polissacarídeos. E é bem aqui que a genialidade da natureza aparece, usando essas cadeias gigantes para duas coisas principais e super diferentes, ou para guardar energia ou para construir estruturas. Então, o pulo do gato é esse. O formato da cadeia define a função dela. Cadeias cheias de galhos, as ramificadas, são perfeitas para guardar a energia que precisa ser usada rapidinho. Já as cadeias longas e retas se empacotam super bem e criam materiais de construção fortes e rígidos. O amido nas plantas e o glicogênio nos animais são os nossos tanques de combustível. Pensa no glicogênio, que fica guardado no nosso fígado e nos músculos. Como a estrutura dele é super ramificada, o corpo consegue liberar doses de glicose muito rápido. É isso que dá aquele gás durante um exercício pesado ou numa situação de estresse. Por outro lado, a celulose e a quitina são os materiais de construção da natureza. A celulose é o que dá rigidez para as plantas e, curiosidade, é o composto orgânico mais abundante do planeta. Já a quitina cria aquela armadura protetora de um monte de insetos e crustáceos. Isso aqui mostra perfeitamente como a química é importante. Tanto o amido quanto a celulose são feitos de glicose, certo? A única diferença é o tipo de ligação entre as unidades. Uma dessas ligações, nosso corpo consegue quebrar para pegar energia, a outra não. É por isso que a gente come batata, mas não come madeira. Mas calma, que a história não acaba em energia e estrutura, não. Agora a gente vai descobrir um papel ainda mais sofisticado dos carboidratos. Um em que eles agem como se fossem a linguagem secreta das nossas células. Conheçam os glicoconjugados. Basicamente, são carboidratos que se ligam a outras moléculas, como proteínas e lipídios. Eles criam uma camada do lado de fora das células que funciona como uma espécie de crachá de identificação molecular, dizendo para as outras células quem elas são e o que elas fazem. E as funções desses crachás são, absolutamente vitais. Elas controlam tudo desde como as células se reconhecem e conversam entre si, até como elas se juntam para formar tecidos. Elas também têm um papel crucial na coagulação do sangue e em como o nosso sistema imune sabe quem é amigo e quem é invasor. E para a gente entender o quão pessoal e fundamental isso é só pensar no nosso tipo sanguíneo. O que diferencia o sangue tipo A do B ou do O? Não é a proteína, não é o DNA, é o tipo específico de açúcar que cobre as nossas hemácias. A identidade do nosso sangue é literalmente definida por um carboidrato. Incrível, né? Ufa!
Então, bora recapitular rapidinho essa jornada fantástica que a gente fez, saindo de uma simples molécula de açúcar e chegando nesse sistema super complexo de identidade das células. A gente viu como os carboidratos começam como pecinhas simples, se juntam para formar cadeias que servem para dar energia ou estrutura, e depois evoluem para se tornarem essas etiquetas de identificação complexas que comandam as interações mais críticas para a nossa vida. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A palavra carboidrato geralmente faz a gente pensar só em energia rápida, mas como a gente viu, eles são muito, muito mais que isso. São combustível e estrutura, são energia e informação. Então a pergunta que fica é, será que eles são só um simples combustível? Ou será que eles são, na verdade, os grandes arquitetos da vida?